Você quer ser uma profissional mais segura? Você sabia que um profissional seguro impacta diretamente o resultado dos pacientes? E, consequentemente, isso aumenta a segurança profissional, aumenta a segurança para aumentar o valor do ticket médio pela cobrança ali de um serviço também. Ou seja, faz bem para todo mundo. Pesquisas científicas mostram que um terapeuta mais seguro de si, ele também tem um engajamento terapêutico dos seus pacientes maior do que a maioria, do que a maior parte das outras pessoas. Portanto, um terapeuta seguro vai melhorar, vai aumentar o engajamento do paciente. As pesquisas também demonstram que um paciente mais engajado, ele vai valorizar mais o processo terapêutico e que os resultados desse paciente são consideravelmente melhor do que a média. Então vamos lá, um terapeuta seguro, um terapeuta que passa segurança para o paciente, ele vai aumentar o nível de engajamento no processo terapêutico. Um paciente mais engajado no processo terapêutico vai ter melhores resultados com a terapia. Um paciente com melhores resultados em terapia, isso é muito bom para o paciente e isso reforça a segurança do terapeuta. Percebe? Ou seja, investirmos na nossa segurança é muito, muito bom para o nosso paciente, porque melhora os resultados terapêuticos que ele tem, e é muito, muito bom para nós também, porque isso impacta de uma forma direta, de volta, na nossa segurança. E aí, nessa nossa live de hoje, a gente vai falar sobre 3 elementos, 3 fatores que a gente precisa estar atento, que a gente precisa dar atenção, que a gente precisa desenvolver para nos tornarmos terapeutas mais seguros. Porque, como eu disse, isso impacta a vida do meu paciente, os resultados do meu paciente, e impacta também na minha vida, na minha própria segurança e também nos meus resultados de trabalho, né, o resultado terapêutico e no meu retorno financeiro também, tá? Então, o que passa, pessoal? O que vai passar segurança para os nossos pacientes? Quando você busca, imagina que você vai construir uma casa e você está procurando um arquiteto para fazer o projeto da sua casa. Ou imagine que você está ali precisando de uma especialidade médica e você vai olhar, né, no plano ou aqui no Instagram, você vai olhar para ver se aquele médico parece ser um bom médico ou não. Quais são as variáveis que vão impactar na segurança que você passa para o seu paciente? A primeira variável, gente, é a credibilidade. Então você precisa estar muito atento a isso. Tem um monte de profissional aqui no Instagram, especialmente, que não se preocupa com a credibilidade que é passada ali na rede social. É importante você saber que hoje as nossas redes sociais, elas são a nossa vitrine. As pessoas falam assim, nossa, tem uma psicóloga muito boa, a Carolina, a Joana, a Albertina ou a Cris Schumann. E antes de qualquer coisa, o que aquele potencial paciente faz? Vem aqui nas redes sociais e dá uma olhada no perfil. Peraí, deixa eu ver se realmente esse profissional ele é qualificado. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse projeto de arquitetura, nesses projetos do Instagram, para ver se é o estilo que eu gosto. Então, o Instagram é a nossa vitrine. E ali eu preciso demonstrar a minha credibilidade. Como que eu faço isso, Cris? Por exemplo, você precisa deixar claro para o seu paciente ali na sua bio o que você faz, para quem você faz e o porquê o que você faz é diferente. Então, se meu perfil fosse um perfil de psicóloga clínica, por exemplo, não é, tá? O meu foco aqui no Instagram é realmente a nossa formação em terapeuta de casais e terapeuta de relacionamentos, e que eu já soltei um spoiler aí para vocês, mas enfim, então, de novidades que estão por vir. Então aqui, no caso, se eu fosse uma terapeuta clínica, eu diria o que eu faço, para quem eu faço e o método que eu utilizo. Vamos supor, eu utilizo nos meus atendimentos de casal, vamos supor que eu fosse focar ali em casais. Eu utilizo um método específico que eu aprendi em Harvard
com pacientes, né, com casais que estão passando por uma crise, por uma desconexão emocional. E o meu método, ele é altamente diretivo e prático. Ele é focado na resolução do problema e não na discussão do problema. Então, ali na minha bio, eu passaria de alguma forma o que eu faço, para quem eu faço e como eu faço. E ali eu vou trazer essa credibilidade, apresentar o meu trabalho e o meu currículo. Eu tenho um currículo de especialista na área de relacionamentos, então eu vou deixar isso explícito. Eu não sou uma terapeuta comum. Eu não sou uma psicóloga generalista que atendo de tudo um pouco. Não, eu sou especialista na área de relacionamentos. Eu sou especialista no atendimento de casais. Quando eu coloco aquilo ali, eu passo a credibilidade de que eu tenho um conhecimento maior, eu tenho variáveis, ferramentas, técnicas mais e melhores do que os outros profissionais generalistas que não passaram por essa especialização específica. Percebe? Então, a primeira coisa, cuidado, né? Não no cuidado de toma cuidado, não, é cuidado, cuide da sua forma de apresentação no seu Instagram. Tem algumas coisas, por exemplo, que eu acho inadequadas. Então, eu estou numa balada e eu estou aqui meio doidona, com o olho até meio virado. Uhul! Isso tira completamente a credibilidade de um profissional que está ali apresentando seu trabalho. Você quer ter um perfil pessoal para mostrar, né? Então, beleza, faz isso num perfil fechado, por exemplo. Não mistura com o seu perfil profissional. Ah, então você tá falando, Cris, que um psicólogo, um terapeuta, ele não pode ir pra balada e curtir, beber? Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que não convém colocar a sua credibilidade em xeque por conta disso. Não tem a ver o CRE com o LE, percebe? Então, ali na minha rede social, por exemplo, se essa é a minha forma de me apresentar para o meu paciente, eu vou mostrar para ele que eu tô sempre estudando. Eu vou mostrar para ele que eu tô sempre me atualizando, eu tô fazendo cursos. Eu vou mostrar para ele que eu me preocupo com o que eu vou vestir para atendê-lo. Eu preciso passar credibilidade com relação à minha conduta, com relação aos meus valores e com relação ao meu currículo também. Tá? Ah, que outro dia eu ouvi assim, Cris, o bom do psicólogo é que ele não precisa se preocupar com o currículo, né? De uma pessoa que para ter um emprego precisava submeter o seu currículo e ser contratado por uma empresa, tá? Por uma instituição. Eu falei, aí que você se engana. O psicólogo precisa sim se preocupar com o currículo, porque a gente precisa passar para o nosso paciente a credibilidade de que eu não estou ultrapassado nas minhas técnicas, nas minhas teorias, de que eu tô sempre em busca de aprimorar, de afiar o meu machado. Afinal de contas, eu tô lidando com o que há de mais precioso no mundo, que é a vida de um outro ser humano. Então, nós precisamos dar atenção, nós precisamos sim cuidar da credibilidade que a gente passa, por exemplo, nas nossas redes sociais, tá? Então, primeira coisa para nossa segurança, se preocupe no sentido de fique atento, tome cuidado, tenha cuidado com a forma com a qual você está passando credibilidade para os seus pacientes, tá? Então, se você faz isso através de uma página, gente, faz uma página bacana, investe um pouquinho de dinheiro, faz uma página bonita, coloca uma pessoa que escreva bem ou utilize um recurso de IA, sei lá, mas faz uma página bonita. Eu me lembro de uma vez de uma aluna que me falou assim, eu mesma criei a minha página e me mandou o link dela, tá? O link da página. E aí eu brinquei assim, olha, você quer um retorno sincero ou agradável? Aí ela, sincero. Eu falei, olha, você tá pagando para as pessoas chegarem na sua página e saírem correndo de você. Porque aqui nessa página não passa nem um décimo da profissional que você é, da competência que você tem, da credibilidade que o seu trabalho tem. A sua foto está inadequada, não é uma foto profissional. A forma como esse texto está redigido parece que você está se apresentando para uma colega de trabalho, parece um amigo oculto, né? Que a pessoa está ali te descrevendo. Não é assim. A gente precisa mexer na sua página para passar muito mais credibilidade para os seus pacientes.
E ela mudou, e mudou o jogo dela, né? Mudou muito a quantidade de pessoas que chegavam até a página, que eram convertidas, ou seja, potenciais pacientes que de fato se tornavam pacientes. Então, a credibilidade que você vai passar na sua rede social, nas suas páginas, na forma como você se posiciona no WhatsApp, essa é uma outra questão, gente. Ninguém aguenta aquelas mensagenzinhas automáticas. Nesse momento, estou atendendo um outro paciente. Assim que possível, eu faço contato. Não manda nada. Não manda nada. O paciente vai entender ali que você já respondeu, ele vai meio que esquecer de você, ele não vai se sentir pessoalmente acolhido por você. Então não fala nada, deixa aquela mensagem ali como não lida, não põe mensagem automática. E quando você for retomar esse contato, boa tarde, fulano. Obrigada pela sua confiança. Claro, te explico com todo carinho como funciona o meu trabalho. Olha, o meu trabalho é assim, assim, assado. Eu trabalho com sessões assim, assim, assim. Né? Eu sou certificada por Harvard no tratamento de casais. Então, o meu método ele é muito objetivo, diretivo. Eu foco na resolução do problema e não na discussão do problema com as terapias de casal tradicionais, que viram uma lavação de roupa suja. Então, ali eu vou explicar o que eu faço, como eu faço e para quem eu faço. Da mesma forma que eu faria aqui no Instagram, por exemplo, tá? Então, primeiro elemento, cuide da sua credibilidade. Se você está estudando, coloca que você está estudando. Isso já te torna um profissional diferenciado com relação à maioria. Você está fazendo um curso, você vai participar do workshop da Cris no sábado agora, um evento ao vivo, online, gratuito, que vai ter neste sábado, 14 de dezembro. Documenta isso. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu tô aqui, ó, sábado de manhã até 3 da tarde, estudando, aprimorando os meus conhecimentos, conhecendo ferramentas novas para trabalhar com os meus pacientes. Documente isso. Cuide da forma com a qual o seu paciente te vê. Cuidado com fotos de WhatsApp. Tem alguns terapeutas também que eu pego uma foto, gente, eu tenho muitos alunos, né? E tem muitas pessoas que são potenciais alunos, gostariam de entrar para a nossa formação, para os nossos cursos, mas ainda não entraram. E tem gente ali de biquíni, de sunga. Cris, então psicólogo, terapeuta não pode usar biquíni? Óbvio que pode. Mas não é adequado, não passa credibilidade alguma ter a foto de um profissional com roupa de banho. Então não é isso que o seu cliente quer ver de você, tá? Então a primeira coisa é cuidado com a credibilidade que você passa para o seu paciente. E o cuidado aqui não é, opa, isso é perigoso. É cuidado no sentido de tenha zelo, tenha cuidado, cuide da sua credibilidade. Segundo ponto, se preocupe, e o preocupe aqui pode ser usado em todos os sentidos, se preocupar no sentido de preparar com antecedência, de ter um interesse genuíno naquilo ali. Se preocupe com o quê, Cris? Se preocupe com o resultado dos seus pacientes. Como assim, Cris? É como se a responsabilidade fosse minha? Não, a responsabilidade de melhora do seu paciente não é sua. Ou não é só sua, mas você é o profissional que essa pessoa procurou para resolver o problema dela. Por isso, se proponha a ser excelente, se proponha a ser extraordinário, a sair daquilo que é o ordinário, para de andar com a multidão, para de fazer o que todo mundo está fazendo. A responsabilidade de melhora do seu paciente não é sua, mas você é o profissional que ele está contratando para resolver as questões dele. Imagina que você tem uma torneira pingando e te enchendo a paciência na sua casa. E aí você contrata um bombeiro. Qual que é a sua expectativa? É que esse bombeiro vá até a sua torneira, veja onde está vazando, o que está bambo, passe ali sei lá, um selante, alguma coisa, né, para impermeabilizar, e que ele coloque essa torneira funcionando. Então se preocupe, estude o caso dos seus pacientes, busque supervisão
para os casos, especialmente para aqueles mais difíceis, para aqueles que estão empacados. Invista no resultado do seu paciente, porque isso é muito bom para ele e isso é muito bom para você. Quando os nossos pacientes têm resultado, isso para ele é espetacular. E isso para nós é duplamente espetacular. Por quê? Porque contribui para a minha segurança. Eu sou boa no que eu faço. Caramba, aquela supervisão abriu aqui uma luz para mim. Caraca, eu aprendi mais uma ferramenta que é muito legal para trabalhar com os meus pacientes. Então, o resultado dos meus pacientes melhora a minha segurança profissional e aumenta a probabilidade de um patrocínio positivo em relação ao meu trabalho. Como assim, Cris? Esse paciente que teve bons resultados terapêuticos, ele vai falar de você ou não vai falar? Claro que vai falar. E vai falar mal ou vai falar bem? Ele vai virar um patrocinador positivo do que você faz. Nossa, eu tava com muita crise de ansiedade. Meu relacionamento tava ali, na UTI. Nós fizemos uma terapia de casal com a Cris Schumann e, assim, nossa, mudou a nossa vida. Nosso relacionamento é outro. A gente tava a ponto de se separar. Então, é uma pessoa que tá tendo resultado e que vai virar patrocinador positivo daquilo que você fez. Então, o resultado para o seu paciente é muito bom para ele e é muito bom para você como uma forma de contribuição para o mundo, porque a melhora dos nossos pacientes é o propósito do nosso trabalho, porque vai aumentar a sua segurança terapêutica e vai aumentar as chances desse paciente ser um patrocinador positivo daquilo que você faz. Tá? Dele te indicar, dele falar bem de você, dele trazer para as pessoas o quão diferenciado você é como profissional. Te indicar para outros profissionais, né? A ginecologista, a dermato, enfim, o bombeiro que foi consertar a torneira. Nossa, fizemos a terapia de casal, eu conheço uma excelente terapeuta de casal. Então, se preocupe. Invista tempo, invista dinheiro, invista energia estudando o caso dos seus pacientes, tendo supervisão desses casos, conhecendo, dominando, aplicando novas ferramentas, especialmente naqueles casos mais difíceis ou naqueles casos que empacaram, sabe? Que os resultados já não estão tão grandes ou tão velozes quanto você gostaria que tivesse. Então, invista nos resultados terapêuticos dos seus pacientes, ok? Essas duas dicas foram dicas comportamentais, digamos assim. Então, se cuidar, né, do take care mesmo, assim, do cuidar da sua credibilidade. A gente está falando aqui de currículo, a gente está falando de estudo, a gente está falando de posicionamento nas redes sociais, a gente está falando de ter uma página bonita, a gente está falando de acolher bem o seu paciente no WhatsApp. Quando eu falei de resultados terapêuticos para os seus pacientes, a gente continuou falando de estudo, a gente continuou falando de conhecer novas ferramentas e a gente falou sobretudo de saber que um bom resultado para o nosso paciente é, de uma forma muito direta, uma contribuição para o meu trabalho também. Para o meu senso de contribuição com o mundo, para minha segurança, para o meu retorno financeiro, porque quanto mais segura eu estou, mais coragem eu tenho de aumentar o meu ticket, né? E então o resultado terapêutico do meu paciente é extraordinário para mim, é muito bom para mim, tá? E o terceiro ponto, gente, esse terceiro ponto, ele é um ponto cognitivo. Então, que a gente vai falar dessa ligação aqui, entre o que eu penso e o que eu sinto, tá? Isso é cognição, é a relação entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Quando uma pessoa busca a nossa contribuição profissional, quando um paciente novo chega até nós, ele tá expondo para nós aquilo que há de mais íntimo. O que há de mais íntimo em uma pessoa não é a região íntima dela, né? Não é a região erótica dela, o pênis ou a vagina. A parte mais íntima de uma pessoa é isso aqui, é essa cognição, é a mente. Então, quando um paciente chega até nós,
buscando ajuda profissional, ele está entregando para nós o que há de mais precioso e o que há de mais íntimo para ele. Você precisa tomar posse, pegar para você a oportunidade de ser o melhor profissional que aquela pessoa buscou para resolver o problema que ela tem. A maioria dos terapeutas são extremamente inseguros. E a culpa disso está lá na Psi-Retrô, nesse método ultrapassado de ensinar psicologia, especialmente no Brasil. Essa Psi-Retrô, muito focada em aspectos históricos, filosóficos, não que isso não seja importante, mas isso não pode ser 90% da nossa formação. E hoje é. Então, essa formação retrô que nós tivemos acabou criando profissionais extremamente inseguros. E a gente precisa tomar posse da nossa competência, daquilo que nós sabemos, do nosso conhecimento teórico, prático e ferramentoso. E mais do que isso, aquele ser humano que está me entregando o que há de mais íntimo para ele está confiando que eu sou a melhor pessoa para resolver o problema que ele está trazendo. E sabe o que é o mais interessante? Eu sou mesmo a pessoa mais preparada para atender aquele paciente. Porque aquele paciente me buscou porque ele está com problema no relacionamento. E ele veio até mim porque ele queria uma pessoa que é referência nessa área. Ah, Cris, mas isso não acontece comigo. Os meus pacientes vêm comigo, vêm para mim por causa do convênio. Eu tenho convênio com uma empresa e aí os meus pacientes chegam por esse convênio. Você continua sendo a principal profissional, a profissional mais acessível, a mais preparada para atender esse paciente que ele tem acesso. Do que adianta você ser a principal referência do Brasil se o paciente não consegue chegar até você? Então, para aquele paciente que te buscou por convênio, por exemplo, você é a pessoa mais bem preparada, mais qualificada para acolher e para trabalhar e entregar resultado para esse paciente. E nós precisamos tomar posse disso. Talvez um engenheiro hidráulico poderia resolver um problema de vazamento da minha torneira de uma forma mais teórica, mais moderna. Mas se eu não tenho condição de contratar um engenheiro hidráulico para rever as instalações, eu tô ali e eu posso pagar um bombeiro que vai resolver o problema daquela torneira. Então, o seu Zequinha, aquele bombeiro que eu contratei, ele é o melhor profissional. É o profissional mais acessível para mim. Ele sabe muito mais do que eu para resolver aquele meu problema de vazamento da torneira. E a gente precisa ter essa segurança, pessoal. Tem muita gente sofrendo de verdade. Tem muita gente morrendo ou pensando em morrer de verdade. E nós somos os principais profissionais que sabemos acolher e trabalhar com essas pessoas que estão em sofrimento psíquico. Por causa da depressão, do toque, da ansiedade social, da pressão, do luto, independente dos problemas de relacionamento, independente de qual seja a demanda que o paciente traz. Nós somos os profissionais mais bem preparados para acolher e trabalhar com essas pessoas que estão sofrendo, que estão colocando um ponto de interrogação de se vale a pena continuar vivendo ou não. E a gente precisa tomar posse disso. A gente precisa tomar posse de tudo que a gente sabe que já é mais do que a maioria sabe sobre saúde mental, sobre ansiedade, sobre técnicas para manejo de ansiedade. A gente precisa tomar posse de que a gente sabe mais do que a maioria das pessoas sobre relacionamento, que a gente sabe mais ferramentas. Quem me segue aqui no Instagram, meus alunos então estão anos-luz, mas quem me segue no Instagram, quem já ganhou alguma ferramenta minha aqui, tem várias lives aqui, tá? Inclusive no meu perfil, que eu entrego de presente ferramentas para as pessoas que assistirem essas lives. Tem várias.
Quem me segue aqui já sabe além de relacionamentos do que qualquer outra multidão de terapeutas que nunca tenha feito uma formação comigo, por exemplo, que nunca tenha tido acesso a uma ferramenta como essa. Então você precisa tomar posse, se empossar da competência de ser o profissional mais bem qualificado, mais bem preparado para dar o retorno que aquela pessoa que está sofrendo busca. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo. E existem aqui do lado de cá excelentes profissionais, super, hiper, bem intencionados, querendo ajudar, e essas duas coisas não dão match. E isso aqui me traz uma revolta gigante. Peraí, tá um monte de gente sofrendo. Cada dia a gente descobre uma pessoa que tá com um transtorno mental, que tá em sofrimento psíquico. E do lado de cá, ó, tem psicólogo reclamando, inclusive, de faturamento, por exemplo. Peraí, do lado de cá tem bons profissionais, do lado de cá tem gente precisando. Por que essas coisas não deram match? O que tá faltando para essas duas pessoas aqui, ó, se encontrarem? Então você precisa tomar posse, terapeuta, de que você é o profissional mais bem preparado, mais bem qualificado para acolher esse sofrimento que as pessoas estão tendo. Laércio, uma honra ter você como meu aluno. Obrigada pela sua confiança. Pessoal, sábado agora eu vou fazer um evento ao vivo, online e gratuito a partir de 8 horas da manhã. Nesse evento eu vou te presentear com no mínimo 5 ferramentas para você trabalhar ali na segunda-feira, no próprio sábado com os seus pacientes, tá? Então eu vou te ensinar pelo menos 5 ferramentas. Para que elas servem, como você aplica, como você analisa, em que contexto elas são utilizadas. É um evento que vai ser um divisor de águas na sua carreira. Se as coisas que eu falo aqui no Instagram já fazem sentido para você, se prepare para sábado agora estar comigo ao vivo. A inscrição é gratuita. Se você quiser participar, é só mandar evento aqui para mim e eu vou mandar um link de convite para você estar comigo no próximo dia 14, de 8 às 3 da tarde. Aqui não é no Instagram, é no Meet, é numa plataforma, é num link específico. Combinado? Amanhã, às 11h30 da manhã, eu tô aqui pra gente fazer a nossa live de quinta-feira. E na nossa live de amanhã eu quero falar sobre metas. As suas metas de 2024 foram batidas? Você já preparou como é que eu faço, Cris, para eu criar boas metas para o meu próximo ano? O que é uma boa meta e como é que eu faço para cumprir essas metas? A meta é uma cenourinha que eu vou aqui atrás dela e nunca alcanço? A meta são pequenos pedacinhos de cenoura que eu vou comendo ao longo do caminho e quando eu vejo eu tô com um papinho cheio? O que são as metas? A gente vai conversar sobre isso, porque a gente quer transformar o seu 2025 num ano extraordinário, acima do normal, acima do ordinário. E estaremos juntos para isso, tá? Eu falo que assim como o resultado dos meus pacientes é muito interessante para mim como terapeuta, o resultado dos meus alunos, o sucesso dos meus alunos, a gente tem um interesse gigantesco nisso. Gigantesco. Quanto mais terapeutas de sucesso o ecossistema Cris Schumann criar, mais forte, mais fortalecido esse ecossistema é. Concordam? Então a gente está com muita sede, com muito gosto de gás para impulsionar a carreira de centenas de terapeutas aí no 2025. E a gente vai estar junto nessa. Combinado? Manda evento aqui para mim que eu te mando o link. Um beijo. Tchau, tchau.